Queridos, aí está, introdução aos Salmos. Os Salmos eram o inário de Israel para muitos rituais e cerimoniais. Era um veículo de expressão do povo através de uma série de experiências que o tornava apto a apresentar os sentimentos e pedidos ao Senhor em termos significativos e intensos. Características gerais. O que caracteriza os Salmos? Nenhum outro livro da Bíblia apresenta a mesma variedade do livro de Salmos. Sua elaboração foi mais longa, cobrindo um período de aproximadamente 1000 anos, desde o êxodo até o cativeiro babilônico, entre 1430 a.C. e 450 a.C. Seus autores estão entre os grandes líderes de Israel, mas há também desconhecidos. Nele encontramos mesclados fé e dúvida, amor e ódio, piedade e mal, glória e miséria do homem, como indivíduo e na vida em comunidade. Em hebraico, Tehillim, essa palavra vem da mesma raiz hebraica da expressão aleluia. Presta atenção nisso, meu irmão, quando você lê o livro de Salmos, tá bom? Louvai a Yahvé, ou em algumas traduções, Javé, e poderia ser traduzido por louvores. Em português, o título Salmos vem do manuscrito da Septuaginta. O que é a Septuaginta? É o livro de Gênesis a Malaquias, traduzido em grego, né? Conhecido como Codex Vaticanus, ou Codex Vaticanus. A expressão Salmos veio da Vulgata. A Vulgata o que é? É a Bíblia toda de Gênesis, Apocalipse em latim, tá bom? O livro de Salmos, ele é dividido ali em 5 livros, né? Então ele é dividido assim, queridos, tá bom? Toda a Bíblia, seja ela em inglês, seja ela em português, seja ela em qualquer língua, ele é dividido assim, né? Do Salmo 1 ao 41, 42, 72, 73, 89, 90, 106 e o 107, 150. Qual é a classificação dos salmos, queridos? Primeira delas, há salmos de lamento, ok? Há salmos de lamento, que eu não vou me dedicar aqui agora, porque eu pretendo fazer uma série de sermões a respeito dos salmos, tá bom? Há salmos imprecatórios, ok? O que são salmos imprecatórios? São salmos que pedem a condenação dos ímpios e que Deus manifeste a sua ira na vida dos ímpios. Há os salmos messiânicos, o nome já fala, salmos que falam sobre quem? Sobre Messias, né? Há salmos de louvor, há salmos da realeza e há salmos didáticos. Agora, queridos, a existência eterna dos salmos, o texto principal dos salmos, há um salmo que ele é o salmo central, por alguns estudiosos, ele é o salmo central da Bíblia, ok? Exatamente pelo seguinte: que salmo seria esse? Seria o Salmo 100. Como é que começa o Salmo 100? Como é que começa? Tem certeza? Tem, né? Com certeza. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele o quê? Com cântico. Esses dois versículos, Salmo 1 e 2, eles trazem a seguinte mensagem, eles sintetizam a seguinte mensagem. Primeiro, a existência eterna e soberana de um Deus pessoal. Segundo, a redenção no Messias, quando menciona o desejo de Deus ser adorado por todos os povos da terra. Terceiro, a missão do povo de Deus em fazer seu nome conhecido na terra. E quarto, a verdadeira alegria que é o fruto
de um viver pessoal com Deus. Qual é a importância dos salmos para a minha vida e para a tua vida? Você não pode ficar preso a alguns salmos que eu particularmente gosto muito, e você também tem o seu preferido, e a gente tem que tomar cuidado com isso, porque senão para nós o salmo vai ser só aquele que você gosta. Você quer ver um exemplo? O Salmo 23. Por que a gente não gosta do Salmo 33? Depois você vai ler lá, não vou ler aqui. Porque ele fala coisas que tem muito a ver comigo e com você. E há outros salmos. Por que nós não lemos os salmos chamados imprecatórios? Que eu já disse aqui o que significa isso. Que é você orar a Deus, para Deus destruir os inimigos. Não vou ler isso aí porque isso não tem nada a ver comigo. Engano seu. Muito bem. Qual a importância dos salmos para a vida da igreja hoje? Primeiro, ajudam a compreender a Deus, relatando Deus como Criador, juiz, justo, amigo, fiel. Segundo, oferecem uma perspectiva renovada da felicidade de Deus, demonstrada na história de Israel. Terceiro, traçam o perfil de toda a gama de emoções humanas e de como Deus lida com cada uma delas. Quarto, ensinam a orar, pois boa parte das expressões de louvor, dor e alegria são orações. Quinto, ensinam a adoração, pois sendo um livro de cânticos, estabelecem princípios para as intenções, letras e estilos de músicas. Sexto, refletem um valor precioso, que é o relacionamento entre um pai amoroso, bondoso, e um filho carente de graça e misericórdia. Tudo isso aqui que eu te falei, algumas coisas eu li, é apenas uma introdução que eu poderia falar muito mais, não vou falar porque o tempo não dá. E agora você vai começar a olhar aí o relógio para querer ir embora, né? E eu que estou aqui à frente, eu observo tudo isso, e às vezes eu tento reduzir o que eu quero falar para que você não se incomode tanto, tá bom, meu querido? Aí você vai falar, não vai ler a Bíblia não, pastor? Que negócio é esse? Só lendo esse negócio aí. Vamos ler a Bíblia, meu filho. Leia o Salmo 119. Abra lá. Salmo 119. Esse é um livro mais fácil de ler a Bíblia. Tem 3 livros bem fáceis de ler, de abrir na Bíblia. Sabe qual que é, né? Os 3. É o livro de Gênesis, Salmos, que é bem no meio, e o último livro, que é o Apocalipse. Não tem como você errar isso aí, né, queridos? Salmo 119, nós vamos ler do verso 1 ao verso 15. Eu vou ler e a igreja vai responder com os versículos pares. Salmo 119, versículo 1 ao versículo 15. Mesmo assentado como você está, mas com reverência. Bem-aventurados os irrepreensíveis do seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o usam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tomaram, sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor,
Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Pai bendito, mais uma vez nós rogamos a tua bênção, a tua misericórdia sobre cada um de nós, que o nosso coração, a nossa mente esteja atento àquilo que o Senhor tem a nos ensinar pela tua palavra. Nós te agradecemos, porque o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece cada coração que aqui está, cada mente que aqui está. O Senhor conhece o que cada pessoa que aqui está presente está pensando. Se há pessoas conosco hoje aqui, que estão preocupadas, estão tristes, estão amarguradas, não sabemos, mas o Senhor sabe. Por isso nós te rogamos que o teu Espírito Santo aplique a mensagem de acordo com o que essas pessoas necessitam, não do que elas querem ouvir, ó Deus, mas aquilo que o nosso coração precisa, o alimento para as nossas almas. Que o teu Espírito Santo fale a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Queridos, esse salmo é um salmo, tem 174 versículos, se eu não estou enganado, né? É o maior salmo que tem na Bíblia, na verdade é o maior capítulo, né, se a gente pode dizer assim, da Bíblia. E eu queria que nós pudéssemos pensar um pouquinho, queridos, a respeito de um assunto baseado no salmo, né? Onde encontrar a verdadeira felicidade? Queria que você pensasse, é uma pergunta isso aqui não é uma afirmação. Onde encontrar a verdadeira felicidade, queridos? Esse salmo, ele se sobressai, Salmo 119, em toda a coleção dos salmos por várias razões. A primeira delas é um poema acróstico, baseado em todas as letras do alfabeto hebraico, em ordem consecutiva, e assim dividido em 22 estrofes. Todos os versículos de cada estrofe começam com a mesma letra com a letra do alfabeto hebraico. É interessante isso, né? Você analisar essa questão. Não é à toa porque o salmo é tão longo, né? Segundo, é um poema que se alegra ao fato de Deus haver se revelado ao seu povo. Ele falou, e o salmista sem nome, de fato é sem nome, viu? Porque nós não sabemos quem foi que louvou a Deus, que fez essa oração belíssima. A possibilidade, né, segundo os eruditos, de duas pessoas que devem ter feito isso, né? Seria o próprio rei Davi, né? Ou Esdras, tá bom? O profeta Esdras, ok? Independente disso, é um livro inspirado pelo Espírito Santo, que fala e que nos ensina muitas lições. Terceiro, uma gama de termos hebraicos é usada para descrever a revelação de Deus. Que termos são esses? Quando você for ler o Salmo 119, você vai ver todos esses termos aqui, olha. Lei, estatutos, preceitos, mandamentos, leis, decretos, palavra, promessa. E muito mais do que isso. Cada uma delas tem um significado, queridos. Cada uma delas. Há dois salmos que se aproximam bem deste. São o Salmo 1 e o Salmo 19. O Salmo 1 mostra o comprometimento do crente com a lei do Senhor, enquanto que o Salmo 19 é um louvor à revelação divina. E ele usa 6 desses sinônimos. Que sinônimos? Lei, profecia, estatuto, revelação. Ok? A primeira lição que eu quero trazer para nós aqui, queridos, dentro desse assunto que eu proponho para a gente pensar um pouquinho, onde encontrar a verdadeira felicidade. Primeiro,
O livro de Salmos, por exemplo, começa com uma bem-aventurança. O que é bem-aventurança? Daqui a pouquinho você vai saber exatamente o que significa. Aí o Salmo de número 1, versículo 1, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né, queridos? Então tem alguns verbos aqui que é interessante nós pensarmos aqui. Bem-aventurado o homem que o quê? Que não anda, verbo andar, no conselho dos ímpios. Depois outro verbo, não se detém, se deter, né? E depois o outro verbo aqui é o verbo exatamente de nós não nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Aí o Salmo de número 32, ele inicia, até nós lemos aqui, o presbítero Orlando leu aqui na liturgia, é o Salmo 32. Salmo 32 começa assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Pecado e iniquidade são duas coisas diferentes, pois o Salmo está falando isso. Pecado é aquilo que eu cometo que você comete. Pecado, teologicamente falando, é você errar o alvo. Mas não é você errar o alvo porque você é ruim de pontaria. É você errar o alvo de propósito. Eu não devo fazer isso, então eu faço. O que Deus faz na minha vida e na sua vida quando nós temos Jesus Cristo? E eu creio que todos aqui têm Jesus Cristo na vida. Eu creio que todos aqui nasceram de novo. E o que Deus está implantando em nós por meio do Espírito Santo? O verdadeiro livre-arbítrio. Porque o crente em Jesus Cristo é o único que tem o poder de pecar e não pecar. Por isso que a Bíblia fala o tempo todo de você pedir perdão, meu querido. O tempo todo. O tempo todo a Bíblia vai falar que nós devemos viver o que é uma vida de santidade. Foi falado isso aqui na escola dominical sobre a boa consciência, nós termos a mente de Cristo. O que é a boa consciência? É eu procurar fazer aquilo que Paulo fala na carta aos Filipenses. Por incrível que pareça, a Bíblia até isso fala, queridos, para a minha vida e para a tua vida. O que eu devo pensar? Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é respeitável. É eu que eu tenho que pensar sobre isso. A Bíblia está cheia de textos sobre isso, queridos. Você quer ver como nós somos tão pecadores, ainda vivendo nesse mundo, mesmo tendo Jesus? Você que é casado, seu cônjuge está viajando e ele vai voltar para casa. Graças a Deus que volta, né? Aí ele demora, ele falou assim, ele ou ela falou assim: olha, eu vou chegar, está marcado para eu chegar aqui tal hora X. Aí por alguma razão que você desconhece, ele vai chegar 3 horas X depois. O que passa na sua mente e no seu coração? Deve ter acontecido alguma coisa. Alguma coisa aconteceu, porque ele falou que ia chegar aqui 1 da tarde, já são 2:30 da tarde, ele não chegou ainda, ou ela não chegou. Aí a nossa mente começa a ter um monte de besteira na mente, um monte de provocações. Aí ele chega, ou ela chega, toda alegre, e a gente está esperando, fica com a cara emborrada. Por que você demorou tanto assim? Você falou que ia chegar tal, aí vai longe, né, nego? Aí está o quê? O primeiro passo para uma discussão desnecessária. Isso é boa consciência? Mas de jeito nenhum, meu irmão. Não é boa consciência nunca. Eu estou dizendo isso de uma coisa simples que acontece o tempo todo.
E aí nós temos que pedir o quê? Graça e misericórdia. Senhor, me dá uma mente sã, me dá uma mente saudável, que de fato a mente de Cristo seja manifestada na minha vida. Você já orou assim? Se não orou, ora, meu irmão. Ora, minha irmã. Já passou da hora de orar nesse sentido. Agora, da mesma forma, o Salmo 32 inicia com duas bem-aventuranças, como nós falamos aqui. Queridos, uma bem-aventurança é certamente uma linguagem familiar aos leitores do Antigo Testamento. Mas o que ela significa? O que de fato é o bem-aventurado? A única vida que Deus abençoa é aquela marcada por seus valores, característica daqueles que pertencem ao reino de Deus. Olha o que Mateus capítulo 5 vai falar, o que é bem-aventurança. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo de número 5, lá do versículo 1 ao versículo 12, mas vou ler apenas alguns versículos, não vou ler todo o parágrafo, né? Mas o primeiro diz assim, Mateus capítulo 5 diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Amados, e o texto, Jesus vai falando várias coisas a esse respeito. Agora, o significado, queridos, de bem-aventurança, a palavra bem-aventurado vem do grego makarios, um adjetivo que basicamente significa feliz ou aquele que desfruta da felicidade celestial. É ser feliz, mas não no sentido usual de felicidade, baseados nas nossas circunstâncias, nas coisas positivas, ausência de tempestades ou de lutas ou de perseguições. Porque quando se fala de felicidade ou de bem-aventurado, vai se falar, a primeira coisa que pensa é isso. A palavra bem-aventurado significa exatamente feliz, alegre. Agora, não é alegria forjada pelas situações da vida. Não é uma alegria que, para que eu venha ser uma pessoa alegre, não estar alegre é diferente, mas ser uma pessoa alegre, ela não pode depender do quê? Das circunstâncias, das situações da vida. É uma alegria totalmente dada, vinda de Deus para a nossa vida, queridos. É por isso que quando uma pessoa muito próxima de nós morre, seja da família biológica, seja da família da fé, o que acontece? Nós choramos. Os irmãos fazem assim. É tão triste, né, que você faz assim. A gente chora mesmo, queridos. Se você não chorar, porque você está doido, você está doente. A gente chora. Mas o crente verdadeiro, o que acontece dentro do coração? Mesmo com choro, há uma alegria que nós não entendemos. Há uma felicidade que nós não entendemos. Essa é uma das razões que nós falamos, e que a Bíblia fala, porque é bíblico isso, que quando um irmão em Cristo, uma irmã em Cristo morre, qual é a expressão que a gente sempre usa? Essa pessoa está melhor que nós. Está na glória, literalmente com Jesus Cristo. Isso não só conforta quem perdeu, no sentido de que faleceu, mas a cada um de nós como irmãos em Cristo. É essa alegria que nós não entendemos, queridos, mas nós a temos no nosso coração.
É essa alegria que independe das circunstâncias, independe das dificuldades, das tragédias da vida, queridos. Por isso que o luto, ele precisa terminar. O luto não pode ser algo eterno, de forma alguma, meu irmão. Especialmente se você é um crente em Jesus Cristo e a pessoa que Deus levou está no céu. Você não pode ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos morrendo sem viver a vida que a própria palavra de Deus diz para nós. De jeito nenhum, amados. Senão vai ficar difícil eu viver aquilo que Paulo diz aos Gálatas, que o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Que lucro é esse que eu fico chorando o tempo todo? Não, queridos. A felicidade que Deus nos dá, que nos oferece, já começa pelo significado da palavra evangelho. E significa o quê? Isso aí, tudo isso aí que você falou. Isso mesmo, né? Isso aí. Você fala em hebraico, eu não entendo direito, né? Boas novas de salvação, queridos. É só Jesus que faz isso, meu amado. Só Jesus. É só o evangelho genuíno de Cristo Jesus que traz essa paz, né? Aquela música antiga, né? Que desde a época que o presbítero João era criancinha, né? Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, mas é porque eu amo o meu Senhor. É assim, queridos. Onde encontrar a verdadeira felicidade, queridos? A terceira e última lição, a primeira é, o livro de Salmos, por exemplo, começa com uma bem-aventurança. A segunda lição é o significado da bem-aventurança. E a terceira e última lição, em busca da felicidade. Queridos, a felicidade, ela não está escondida. Certamente todo ser humano deseja o quê? Ser feliz. Agora, o problema é como e onde eu vou buscar essa felicidade. Mas a felicidade não é um artigo encontrado em qualquer vitrine, muito embora esteja ao alcance de todos, desde que seja buscada na fonte certa e da maneira correta. Eu vou ler aqui apenas 3 textos. Queria que você me acompanhasse nesse texto. Abra sua Bíblia lá. Primeiro, Isaías capítulo, livro do profeta Isaías, capítulo 55. Apenas o primeiro versículo e o segundo. Olha lá. Todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com quê? Com finos manjares. E o texto vai assim por diante. O outro texto está falando de felicidade verdadeira em Deus por meio de Cristo Jesus, queridos. O outro texto é o texto de Mateus, capítulo 11. É um texto muito conhecido por todos nós, que às vezes a gente esquece. Mateus, capítulo 11, o final do capítulo. O versículo 28, 29 e versículo de número 30. O que diz lá? Olha lá. Quando eu disse que ele é bem conhecido, porque ele é mesmo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí você está pensando, mas pastor, esse texto aí
Eu acho que o senhor está um pouco equivocado, porque esse texto aí é para a gente falar para as pessoas que não conhecem Jesus. Mas você está entendendo só a primeira parte dele. Quantas vezes, queridos, presta bem atenção nisso e seja sincero com você mesmo. Nós estamos cansados, estamos sobrecarregados. Quantas vezes você está com vontade de jogar a toalha? Estou me referindo à igreja. Estou me referindo ao dia a dia da vida. Quantas vezes estamos cansados, queridos? E a gente esquece disso. Que Jesus Cristo já fez isso por nós. E que nós temos que o tempo todo buscá-lo. Senhor, eu sei que o Senhor já carregou meu fardo, mas o Senhor conhece e sabe como eu estou sobrecarregado, como que emocionalmente eu estou carregado, como eu estou precisando do toque do Teu Espírito Santo na minha vida, como eu estou precisando da ação clara do Teu Espírito na minha vida, como eu estou precisando aprender todo dia a descansar no Senhor. Isso tem a ver com a bem-aventurança, queridos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Glória ao Senhor. Amém? Como é que você vai aliviar isso, queridos? Palavra de Deus. Eu acho que quando você veio aqui para a igreja, saiu da sua casa, quando eu falo acho, é que eu acho mesmo, né? Você deve ter comido alguma coisa. Ou jantou, sei lá eu, se janta muito cedo, né? Ou tomou um lanche. Ou não fez nada. E deve estar com a barriga roncando aí se não fez nada. É isso? Doidinho para chegar em casa e comer aquele pãozinho quentinho com queijinho, aquele cafezinho gostoso, né? Ou chá. Porque isso faz bem para o nosso físico. Nosso físico precisa disso. Mas não podemos esquecer o que Jesus Cristo disse para Satanás e diz para nós: que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso aqui. Então não esqueça, meu querido, que você precisa dia e noite se alimentar dessa palavra, porque é aqui que eu e você vamos encontrar a verdadeira felicidade. Mesmo quando muitas vezes o nosso coração está dolorido, mesmo quando muitas vezes as situações da vida nos oprimem, aí nós vamos orar e vamos na palavra de Deus e nós encontramos exatamente aquilo que o nosso coração está precisando, de consolo, de admoestação, de exortação, como foi falado hoje aqui pelo presbítero Fernando, com muita clareza a respeito disso. Então, queridos, para estar encerrando, estamos conversando aqui, que é o terceiro tópico, em busca da felicidade. Mas a felicidade não é um artigo encontrado em qualquer vitrine, muito embora esteja ao alcance de todos, desde que seja buscado na fonte certa e da maneira correta. De outra sorte, não será encontrada, porque não será possível pelo esforço humano. A felicidade, queridos, é o bem que o homem mais deseja e procura. Para o salmista, Salmo 119, a felicidade não tem nada de complicado. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de coração os buscam, que é uma outra versão do versículo 1 e 2 que nós lemos aqui do Salmo 119.
A lei do Senhor, queridos, ela não é opressora, ela não é desmancha prazeres, não é exibição de soberania. A lei do Senhor, a palavra de Deus, encaminha o pecador o quê? A verdade. Ela protege a felicidade do crente nesta vida e logo depois, quando vamos para a glória. Então, queridos, onde encontrar a verdadeira felicidade? Lembra o que o Salmo 119 diz para nós, que daí eu vou estar encerrando. Queria que todos nós estivéssemos lendo esse Salmo, não todo o Salmo, apenas o versículo 1 e o versículo de número 2. Mesmo assentados, vamos ler o Salmo 119, verso 1 e verso 2. Vamos juntos? Vamos lá? Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Queridos, que Deus tenha misericórdia da minha vida, da sua vida, para que nós venhamos de fato estar buscando constantemente a felicidade na pessoa de Cristo Jesus. A conclusão é a seguinte, queridos, primeira conclusão: certamente todo ser humano deseja ser feliz. Segundo, a felicidade é o bem que o homem mais deseja e procura. Terceiro, a felicidade oferecida pelas Escrituras Sagradas não está alicerçada em circunstâncias positivas e muito menos na ausência de tempestades, de lutas ou perseguições. A verdadeira felicidade, queridos, tem o seu alicerce na palavra de Deus e na nossa esperança viva, que se chama Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém?